Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu sábado. Que o seu final de semana seja incrível, que você tenha uma programação deliciosa com a sua linda família, começando pela mesa. Vá para a mesa e se amem, digam mais eu te amo, olhem nos olhos, se toquem, se abracem, orem juntos, tenham sempre a Bíblia nas suas mãos. Tenha a Bíblia nas suas mãos. Faça tudo com base na palavra de Deus. Maravilhoso. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Olha só. E você pensou que era diferente? Deus está tratando comigo, acho que Ele não me ama. Muito pelo contrário. A Bíblia deixa claro que Ele só corrige quem Ele ama. A pior coisa, o pior castigo que a palavra de Deus aponta é Deus nos entregar, vai então, a uma disposição mental reprovável. Romanos 1. É a pior coisa, é o pior castigo. É Deus não falar mais e não alertar, não nos corrigir. Tá bom, é isso que você quer? Vai. Não, Senhor, não faz isso não. Nos levanta, nos puxa, igual o Senhor puxou o profeta pelos cabelos. Faz qualquer coisa, Senhor. Mas não me deixa. Porque, não. Se o Senhor nos deixar a gente fazer, se Ele deixar você fazer tudo que você quer, se Ele me deixar fazer tudo que eu quero, nós vamos destruir com a nossa vida. É autodestruição. Se nós fizermos tudo que a nossa carne quer, nós seremos completamente destruídos. Então, você vê o amor de Deus quando Ele está falando, corrigindo, lidando. Perigoso é se Ele não falar mais. É se Ele não corrigir. É se Ele te soltar. Aí nós temos um problema. Senhor, nos guarda de um negócio desse. Se Ele está nos corrigindo, é porque Ele nos ama, Ele está dizendo para nós, eu te amo tanto que eu não vou deixar você arruinar com a sua vida. Eu amo tanto você que eu não vou deixar você do jeito que você está, porque isso aí é destruição. Não vou deixar você ir para esse caminho, fazer isso aqui. Não. Então, às vezes, Ele vai ter que nos frustrar nossos planos. Isso mesmo, Senhor, eu peço isso para Ele. Frustra os meus planos que estão desalinhados do Senhor. Tudo que tiver desalinhado do Senhor, frustra, impeça, tira do meu caminho. É a melhor coisa. A melhor coisa é Deus nos corrigir. Então, como é feliz! Gente, isso aqui é forte demais. Como é feliz! O homem é a quem Deus corrige, porque Ele só corrige quem Ele ama. Então Ele está te corrigindo? Meu filho, você tem que ter um sorriso de orelha a orelha. Você tem que estar pulando. Vai, não. Você está na sua sala? Levanta, dá uns pulinhos de gratidão aí. Ai, Senhor, Deus é bom, Deus é bom. Ele está me corrigindo. Você está no carro, onde é que você está?
Começa a dar brados de alegria, porque o Senhor te ama tanto que Ele está corrigindo você. Ele está lidando com você. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Não fica aí, ai meu Deus, que luta. Ai meu Deus, porque eu não entendo. Eu não entendo. Para! Senhor, o Senhor tem informações que eu não tenho. O Senhor sabe melhor do que eu. Se não deu certo, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe o que é melhor. O Senhor está me guardando, me livrando. Senhor, obrigada. Porque o Senhor está me livrando e me guardando de mim mesma. Porque eu posso me colocar em problemas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fechou aquela porta. Obrigada porque o Senhor frustrou aquele plano. Obrigada porque o Senhor tirou aquilo do meu caminho. Porque eu sei que o Senhor tem algo melhor. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Como é feliz aquele que Deus corrige. Por isso, não despreze a correção, a disciplina. Se o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama. Né? E tem gente que diz assim, nossa, então Deus me ama muito, louvado seja Deus. Não é? Porque quando a gente está passando por aquele arroxo, né? A gente tende a dizer, mas olha, o Senhor me ama muito, então louvado seja Deus. Que Ele nos ama tanto, que às vezes Ele vai dar uma arroxada e vai dizer, não, daqui você não passa. Graças a Deus. Eu só tenho que adorar o meu Deus, o meu Senhor, pelas portas que Ele fechou, pelas frustrações que Ele permitiu na minha vida, pelos projetos que Ele frustrou, porque mais tarde eu olhei para trás e eu só sabia dizer assim, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, porque naquele momento era tudo que eu queria. Gente, tem um prédio em São Paulo, que eu estava negociando, eu estava naquela luta na Celso, e quando não deu certo, mas me bateu uma tristeza, porque a gente estava com barracas já, e você conhece essa história que eu já contei, e uma nave improvisada embaixo, nossa, que bom problema, né? E aí, olha só, quando não deu certo, eu fiquei chateada. E esse prédio, ele fica ali. Quando você vai para Guarulhos, eu raramente vou para Guarulhos, mas quando acontece de eu passar, eu olho para aquele prédio. Normalmente, quando eu estou voltando também de viagem, então que eu tenho que passar, eu venho do aeroporto de Guarulhos, então eu passo ali, eu olho para aquele prédio. Toda vez, gente, é impressionante. Eu passo, olho para ele. Ele está lá. Eu olho e penso assim, como que eu queria isso aqui? Eu fiquei triste porque a negociação deu errado. Não se concluiu. Olha que livramento. É um bom prédio, mas não... analisando, não seria... funcional, não ia dar certo. Aí eu olho, eu passo e penso, um dia eu fiquei triste porque a negociação não foi concluída. E foi Deus livrando. Deus, que Ele tinha outra coisa para nós. Então, às vezes você olha assim para trás, como eu já ouvi gente contar para mim, de agradecer anos depois por Deus ter tirado um relacionamento. Eu já contei aqui diversas vezes da mulher que era noiva já há muitos anos de um rapaz, e de repente esse rapaz, ela descobre que ele já estava namorando, assim,
traindo ela, né? E tinha até engravidado a moça. Bom, ela ficou até doente, perdeu muito peso, ficou assim, pele e osso, e não tinha força nem para levantar. Para ela tinha perdido o homem da vida dela. Gente, não demorou. 2 anos depois que esse homem já tinha casado com essa moça, e o bebê já tinha nascido e tal, ela fica sabendo que esse cara não trabalhava, só vivia em bar, não era bom pai, não era provedor, já tinha traído a mulher com que ele estava, e havia também rumores que a mulher também já estava dando o troco. Então era uma bagunça. Essa mulher me contou, isso faz muitos anos, essa moça, que ela só sabia levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, que livramento. Eu quase morri por causa desse homem, e hoje eu olho para ele. Ela disse: eu achava ele a coisa mais linda, agora eu olho, um homem acabado, feio, e nossa, como é que eu quis isso aí? Ela disse. E ela esperou no Senhor, se casou bem, construiu uma família maravilhosa. Então, eu tenho outras histórias assim, sobre relacionamentos que não deram certo, e depois a pessoa olhou para trás e pensou: meu Deus, que livramento! Que bênção! Foi livramento. E assim, são tantas histórias. Gente que também estava numa negociação da casa, que achava que era a casa dos sonhos, não deu certo, ficou triste demais, chorou. E Deus tinha uma coisa muito melhor, com um valor muito melhor. Então, eu posso ficar aqui horas contando. Deus tem informações que nós não temos. Ele sabe o que é melhor para nós. Aprenda a confiar no seu Abba. Como é feliz, feliz aquele que Deus corrige. Então não despreze. A correção é disciplina do Pai, porque isso é grande prova de amor. Pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Às vezes ele vai ter que lidar com a gente mais duramente, mas da mesma forma, ele vem curar, ele vem restaurar, ele vem com bálsamo. Eu costumo dizer que de Deus, eu quero tudo. E tudo que vem de Deus é bom. Eu quero tudo de Deus. Até os machucados, ó, a ferida que ele faz é boa, porque nos transforma. De 6 desgraças ele nos livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Eu gosto também da escritura que fala que o justo pode até cair. Ele pode cair 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Deus o levantará. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Gente, olha que escritura. O justo terá uma boa velhice, como um feixe de cereal colhido no tempo certo, ou seja, perfeito, com tudo no lugar, funcionando, com energia, com dignidade, com autonomia. A gente sabe ver claramente o resultado do justo. A gente vê quando uma pessoa está tendo resultado de justo. Não é que ele não passa por desafios, mas a vida dele flui e tem um cuidado especial. É possível ver uma pessoa na velhice, aquele fim de justo, sabe? Ele é digno. Ele é digno, é uma coisa impressionante. A dignidade, a plenitude, a sabedoria, a autonomia, a energia.
a louvor a Deus. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Então, o que Deus está falando com você? Talvez Ele venha lidando com você. E isso é grande prova de amor. Talvez Ele tenha lidado mais duramente com você, mas é porque Ele te ama demais. E agora Ele está anunciando o quê? Restauração, cura. E tenho certeza que você tem entendido coisas que de outra maneira você não entenderia. Gente, eu só entendi coisas realmente nos momentos difíceis. Às vezes Deus teve que me parar para eu poder buscá-lo. Eu não queria me render ao Senhor, mas quando o diagnóstico de epilepsia veio, eu fui parada. Foi uma dor. Ver o Mu daquele jeito, o meu bebê de 1 ano, o meu bebezinho. Aquilo foi, assim, devastador. Mas eu só tenho que glorificar a Deus. Porque aquilo mudou a minha vida. A dor foi muito grande, mas mudou a minha vida. Então, quantos desafios que eu vivi, quantas dores que mudaram a minha vida. Me fizeram parar, olhar para uma direção que eu não estava olhando, refletir sobre coisas que eu não estava conseguindo refletir, aceitar coisas que eu não estava aceitando, dores que me levaram a me humilhar, dores que me fizeram ceder para Deus, me render a Deus, e com isso o que eu atraí? Favor, poder para a minha vida. Então, nada é desperdiçado. O Senhor, Ele pega as nossas cinzas e troca por coroa. Ele troca o nosso pranto por um manto de alegria. Ele derrama um óleo de alegria na nossa vida. Mas como que eu vou receber essa coroa de honra? Ele troca cinzas. Às vezes eu vou ter que viver algumas experiências dolorosas para receber essa coroa de honra, essa restauração. Porque às vezes nós não cedemos para Deus. Nós podemos ser muito teimosos, duros, inflexíveis. Às vezes estamos cegos. E como disse C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus. A dor é o megafone de Deus. Às vezes você não para ouvir a Deus de jeito nenhum. Quando a dor chega, você fala, agora eu preciso correr para Deus, eu preciso ouvir a Deus, eu preciso dar uma resposta diferente. Então, a dor da mudança é maravilhosa. A pior coisa é a dor de nunca mudar. Porque você está passando por dor e nunca muda. É uma dor em vão. Mas a dor que traz mudanças, meu querido, é uma dor maravilhosa, porque transforma a nossa vida. Então Deus está falando do que aqui? Você passou por uma temporada difícil, mas chegou a hora dele restaurar. Você passou por uma temporada difícil, por algumas dores, mas chegou a hora da restauração, da restituição, do resgate, das mudanças, da cura. E isso foi prova de amor. Mas o Deus que trata, que lida, também é o Deus que levanta, que restaura. Venha, voltemos para o Senhor, volte-se para Ele. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Aleluia!
Que escritura! Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Eu creio que você está nesse 3º dia, nesse tempo de restauração, de cura, de restituição. Eu creio que a sua temporada, sua estação está mudando. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Uau! Conheça o Senhor. E conhecer aqui tem o sentido que é de intimidade. Conheça o Senhor. Conheça o Senhor intimamente. Se aproxima dele, esforcemo-nos por conhecê-lo. Coloca força em se aproximar mais de Deus, em conhecer mais a Deus. Porque os segredos do Senhor são para os íntimos. Para aqueles que têm intimidade com Ele. Então se esforça, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Esse tem que ser um lema, o seu foco principal, conhecer a Deus e se esforçar para conhecê-lo mais e mais. Porque quanto mais você caminha com Deus, mais Ele se revela a você, mais você conhece, mais você tem dele. Isso é maravilhoso. Ei! Não é quanto nós temos do Espírito Santo, mas quanto o Espírito Santo tem de nós. Tão certo como nasce o sol, alguém pode impedir o sol de nascer? Não, não pode. E o Senhor está dizendo aqui, tão certo como nasce o sol. Olha para o sol, se alguém pode impedi-lo de nascer? Ele vem rompendo. Ele aparecerá. Olha o que Deus está falando com você. Tão certo como nasce o sol, Deus vai aparecer na sua vida. Meu Deus. Meu coração até dispara, até me arrepia. Tão certo como nasce o sol, Deus vai aparecer na sua vida e vai aparecer com poder. Você vai ver o poder de Deus de uma maneira que você ainda não viu. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Você vai ver ele se manifestar como chuvas de bênçãos. Vai chover. Tem como você não se molhar quando começa a chover? Se você estiver num lugar onde não tem como se cobrir, você sabe que você vai se molhar. Então chegou a hora dessas chuvas de bênçãos regarem a sua vida, sua terra. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ser encharcado por chuvas de bênçãos. Deus está aqui falando. Não olha para a direita, para a esquerda, para trás. Não dê ouvidos a vozes negativas. Não. Não ceda para aquele pensamento que acabou, não tem o que fazer. Não, você está plantando. Resista com toda a força. Porque você vai terminar este ano com grande honra e já vai começar o ano novo para viver esta nova estação com resultados que você vai me contar. Fora do comum, extraordinários. O sol está nascendo para você. Deus vai aparecer. E ele vai aparecer com chuva, em forma de chuvas de bênçãos. Vai chover milagres na sua vida. Coisas que você está esperando há muito tempo. Vai chover na sua vida. Definições, conclusões, resultados que você ainda não teve.
milagres que você ainda não viveu, coisas que você tem esperado há tanto tempo, sementes que você plantou que estão adormecidas, você vai ver brotar e dar frutos poderosos. Deus está falando. A temporada foi difícil, mas fechou. Você já entrou num outro tempo. Você vai ver. Você vai me contar. Eu não tenho dúvida disso. Como está escrito, tão certo como o sol nasce, ele vai aparecer. E vai aparecer em forma do quê? Chuvas, chuvas de bênçãos. O que você tem que fazer e eu? Crer. Crer, crer e dar louvor a Deus. Estamos nesta fé. Permaneça firme. Clame ao céu, se aproxime de Deus com mais força ainda. Porque o que Deus reservou para você vai além do que você imaginou. Vai além. Ele nos deu muito, Deuteronômio 8, que ele ia nos testar. Para ver o que estava no nosso coração, que resposta daríamos. Para nos levar para a terra e definir a nossa vida no mais alto nível. Ei, é tempo de você viver o melhor tempo, o melhor momento da sua vida. Você vai ver. Você vai me contar. Eu não tenho dúvida, você vai me contar. Aleluia. Foco na coisa certa e confia no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Feliz é aquele que Ele corrige. Você é uma pessoa muito feliz. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que deseja que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. Peço que esta palavra tenha transformado a perspectiva do teu povo, transformado, Senhor. Que essa pessoa esteja agradecendo, louvando o teu nome, dando brados de alegria, de louvor ao Senhor em gratidão por sua fidelidade, porque o Senhor a ama e está com ela. E é tempo de chuvas de bênçãos. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de todos esses milagres, definições e testemunhos incríveis. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida destes fiéis e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha transformado vidas, corações, levantado, animado, revigorado, que eu deixe pessoas dando brados e saltos de alegria, Senhor. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, os clamores às 7 ao meio-dia. Amanhã, a reunião das primícias para a família amada de Deus com o clamor do propósito da mudança. E assim vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer estar aqui, e se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.